Olá, bom dia, bom dia. Que alegria estar com vocês, começando um feriado maravilhoso. A Valdete já está ali, Severino, que maravilha. Sejam todos bem-vindos. A conversa hoje vai ser sobre pilares do autocuidado. Nós temos a proposta aqui do Instituto Kessler. Acreditamos profundamente na força da vida que pulsa dentro de nós. E quanto mais a vida pulsa dentro de nós, nós precisamos tomar consciência da importância do cultivar. E a grande pergunta é como cultivar a nossa vida da melhor forma possível para sermos saudáveis. E dentro da nossa visão, nós acreditamos profundamente, muita busca. Nós temos 7 grandes pilares, sim, 7 pontos chaves que nós precisamos cuidar intensamente para termos uma vida saudável. E hoje eu vou apresentar esses 7 pontos. E nas próximas conversas nós vamos colocar sempre o aprofundamento de um pilar, dando dicas práticas como você cultivar a tua vida, para a tua vida ficar saudável, cuidando dos 7 pilares. Por isso, alegria estar com você, compromisso nosso deixar claro para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui conversando na comunidade do autocuidado. Se você ainda não entrou, entra no Instagram do Instituto Kessler, você entra na bio, e na bio tem a comunidade do autocuidado. Aqui nós vamos estar oferecendo sempre ferramentas maravilhosas, informações boas, por isso sejam todos muito bem-vindos. Neide, Wesson, como é que tá BH? Tá tudo bem? Tranquilo? Só me dão um retorno se estão me ouvindo, se está ok a voz, a imagem, tudo tranquilo. É importante essa sintonia, senão a gente fica falando e as pessoas não estão acompanhando, aí fica ruim. Então, só me dá um joia, ok, se está a voz boa. Lauren, que bom que você está ali também com a gente, que alegria estar com você. Valdete e Severino, só me dão um ok. Bom dia, Severino, como é que está o sul? Você é de casaco? Parece que está frio ali. Que maravilha. Um pouquinho, que bom. Muita chuva, eu sei que está tudo bem. Que bom. Nós temos esse compromisso toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 11 da manhã, estar conversando com você, trazendo boas informações sobre essa beleza da vida, essa força da vida, e, ao mesmo tempo, como cultivar a nossa melhor versão. Então, a Michelle e eu vamos estar interagindo, às vezes vou estar somente eu, às vezes a Michelle, e às vezes nós vamos estar junto conversando. E aqui é o espaço de você fazer suas perguntas, interagir, nós queremos nos comunicar, e isso é meu compromisso de trazer boas informações, de como manter a vida saudável enquanto vivemos, essa é a grande proposta. E hoje de manhã escutei um pouco meu amigo Jefferson, Vendas Transformam, que bom que você está ali, Jefferson, alegria estar conversando com você também, e gostei muito. Ele começou a frase, eu não comecei assim, mas vou pegar a tua ideia, Jefferson. O grande grito hoje, assim diz a história, e nós acreditamos em parte dessa história, o grande grito hoje foi independência ou morte. A gente aprendeu na escola pequena muito essa frase, né, esse grito. E antes de entrar nos 7 pilares, essa proposta da independência, e a palavra independência é interna, independe. E quando nós somos dependentes, então a gente fala, sou dependente. A criança pequena depende totalmente do pai, da mãe, ou alguém que cuida. Então, ela não tem uma independência. E na adolescência, nós criamos a nossa independência. A gente fala, eu sou independente. O que é independente? Eu trouxe as informações exteriores no meu mundo interior. Eu já tenho meu pai dentro de mim, a minha mãe dentro de mim, interiorizado, onde as normas, o jeito, o hábito, eu falo assim, já não preciso mais do pai, já não preciso mais da mãe, porque agora sou independente. As informações, o que eu preciso fazer para a vida ficar saudável, estão dentro de mim. Então, essa é a imagem da independência, é justamente no processo da vida. Quando nós dependemos,
nós somos refém. E tem um lado bom do ser refém e o risco muito grande, ou é a morte. Quando a gente fica muito dependente dos outros, nós estamos no caminho da morte. Por isso, às vezes, a gente é muito dependente do outro, a gente é dependente do governo, a gente é dependente de um médico, a gente é dependente de um psicólogo, a gente é dependente de um medicamento. Então, isso faz parte em pequenos períodos. Você tem que depender de alguém para resolver um problema. Então, todos nós temos alguns problemas onde nós dependemos do outro. Isso faz parte da vida, são as relações interpessoais. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para você hoje, de que você depende do outro e você não consegue resolver, que você é refém. Tem pessoas que são dependentes de um medicamento, tem pessoas que são dependentes de uma química, são dependentes de bebidas, são dependentes de drogas, são dependentes de alguns vícios, e hoje uma grande dependência são as redes sociais. São pessoas que são totalmente refém, elas dependem das redes sociais. Uma coisa é você usar as redes sociais para te divertir, para você trabalhar, para você te comunicar, mas agora, se você só depende, você é refém. Então, toda vez que depende, nós somos refém. Por isso, é o caminho da morte. E nós precisamos desenvolver cada vez mais a independência. É trazer para dentro, para nós estarmos nessa independência. Mila, que legal te ver. Camila, minha sobrinha, lá do Sul, que alegria ver você ali. Bem-vinda. Nós estamos conversando hoje sobre 7 de setembro, não vou falar sobre 7 de setembro, só porque é um feriado hoje, e estou fazendo essa introdução do tema, dizendo dessa dependência ou independência. E quando nós dependemos de alguma coisa, tem pessoas que dependem de muitos vícios, de comida, de açúcar, de quantas pessoas são dependentes, elas não se aguentam, elas não controlam. E toda vez que nós dependemos de alguma coisa externa e não conseguimos resolver sozinha, nós somos reféns. Então, eu, pessoalmente, hoje de manhã, por exemplo, tem alguns botões do computador que eu não domino, então eu sou dependente de ajuda de alguém, por isso a Gabi está aqui me auxiliando para eu resolver algumas coisas. A gente é dependente, a gente é refém, então a gente precisa desenvolver isso cada vez mais para você se tornar independente, principalmente a nível de estados emocionais, que é o ponto que nós mais trabalhamos. Como nós termos uma independência internamente, ter esse autocontrole. Eu gosto muito dessa imagem. Que alegria, que bom. Isso aí foi só uma introdução para falar do 7 de setembro, o grande grito da independência ou morte. E nós precisamos cada vez nos tornarmos mais independentes do nosso jeito de pensar, nosso jeito de fazer, e como as pessoas ainda são dependentes. Ah, não posso falar, porque se eu falar, a pessoa não me aprova. Se eu falar desse jeito, eu não vou ser aceito. Se eu fizer isso, se vem as fantasias. E nós somos muito dependentes. E a grande proposta é nós, na medida que a gente vai crescendo, nós nos tornar cada vez mais independentes. Depender somente de nós, para nós termos uma vida maravilhosa. Fabrício, que legal você está aí, entrando, chegando, maravilha. Eu reforço que hoje nós vamos estar falando justamente sobre os 7 pilares. Quais são os 7 pilares? Hoje eu vou apresentar os 7 pilares do autocuidado, e nas próximas conversas, toda segunda, toda quinta, e se você não puder estar junto pessoalmente, nós vamos sempre deixar gravado para você poder assistir em outro momento. Às vezes, às 11 horas não é melhor horário para você, mas se você puder estar junto com a gente, sempre é uma alegria. E esse espaço é um compromisso nosso aqui do Instituto, nós compartilhar ideias, trazer boas informações, para a gente realmente ajudar o máximo de pessoas a se tornarem cada vez mais independentes e sairmos do caminho das limitações e sermos reféns do mundo. E para isso, eu vou apresentar os 7 pilares, e depois, eu hoje praticamente só vou estar citando os 7 pilares. Eu vou entrar na apresentação dos 7 pilares,
E dentro desses 7 pilares, eu quero que você depois me faça algumas perguntas, onde nós vamos estar conversando sobre isso, da melhor forma possível, trazer boas informações sobre esse processo. Eu preciso só saber se você está visualizando, para quem está no grupo, eu estou apresentando para o grupo, para quem está no Instagram, não estou apresentando, vou estar conversando, mas apresentando. Lauren, que alegria você estar ali no feriado, que bom estar junto com vocês. Eu estou trazendo essa reflexão hoje sobre os 7 pilares, e eu acredito profundamente, quando a gente fala dos 7 pilares do autocuidado, são 7 ferramentas básicas dentro da minha visão, da nossa visão, para nós termos uma saúde saudável, para nós termos... Espera aí, está dando um chute aqui. Para nós termos uma vida saudável, eu acredito profundamente, se você cuida desses 7 pilares, você tem uma vida bastante saudável ou totalmente saudável. Hoje não vou aprofundar, vou só apresentar, por isso, entendendo, é uma forma didática de explicar e te mostrar. Então, ponto-chave, pilares do autocuidado, essa força interna, esse mundo interno maravilhoso que nós temos, que é a vida. Eu ia fazer a apresentação, tá tranquilo? Estou só ajustando aqui e fazer a forma de apresentação. Está apresentando, deixa... Está apresentando assim. Não, espera aí. Não vou apresentar aqui. Só voltar a imagem aqui. Maravilha. São os ajustes bastidores, está tudo certo. Quando a gente fala dos 4 pilares, dos 7 pilares, desculpa, do autocuidado, então eu me baseio no ponto-chave. Nós temos a força da vida, eu sempre pergunto para quem participa de palestra, você ainda está vivo? E nós estamos vivos, a vida que pulsa dentro de nós, ela não é visível, não é palpável, mas nós sabemos que estou vivo. Se você está respirando, porque a vida precisa de oxigênio para se alimentar. Então, essa força da vida, essa beleza da vida que nos sustenta, faz toda a diferença na nossa vida. Então, entender, a vida não é só respirar. A vida tem várias dimensões. E essas várias dimensões precisam do autocuidado. E se eu não cuido, se você não cuida desses pilares, de alguma forma nós vivemos uma vida muito limitada, ou vamos atrofiando, ou vamos perdendo essa beleza da vida. E facilmente, por não cuidarmos desses 7 pilares de uma forma muito consciente, nós temos que dedicar os 7 pilares para preservar a vida. Caso contrário, o que mais acontece é a doença vem à tona. São as várias dimensões da doença. Então, qual é o primeiro pilar? Agora eu vou só citando os 7 pilares, onde nós vamos aprofundar nas próximas conversas sobre esses pilares. Então, o primeiro pilar, onde tudo fica, não tem nada fora desse pilar, é a nossa estrutura física, literalmente o mundo palpável. É a nossa pele, os braços, a cabeça, o corpo, as pernas, os músculos, os ossos, é literalmente a estrutura física. A estrutura física, eu sempre falo, é aí que mora tudo. E quando a gente olha para o cadáver, e aí estou indo para o extremo da vida, quando a gente olha para o cadáver, a estrutura física está ali, mas não tem mais vida. Por isso, nós temos várias outras dimensões da vida. O cadáver é a moradia, é a grande casa onde tudo habita, onde tudo flui. Então, nós temos que entender isso. Então, o primeiro pilar é a estrutura física. Como cuidarmos de uma forma maravilhosa da estrutura física. Isso passa pela alimentação, pela boa oxigenação, por boas atividades físicas, você fazer que as células fiquem saudáveis, que a tua pele fique saudável, que teus olhos fiquem saudáveis, que os teus músculos fiquem saudáveis, que teu intestino fique saudável, que teu coração fique saudável, que teu pulmão fique saudável, e assim sucessivamente.
é como cuidar dessa casa física para você ter uma saúde física. E, normalmente, o físico, ele representa as estruturas mais profundas que eu vou falar logo mais. Se você está bem nas outras estruturas, o teu físico fica bem. Se você abandona os outros pilares, o físico é onde se manifesta. E, normalmente, nós só paramos quando o físico não dá conta mais. Então, vamos lá. Primeiro pilar do autocuidado. E nas próximas conversas nós vamos trazer muitas informações, coisas bem práticas do autocuidado, você cuidar do físico. Então, você tendo um bom físico, uma boa saúde física, muita coisa está ótima. O segundo pilar central, que é a área que nós mais trabalhamos, entre outras, é esse pulsar das emoções. E eu gosto da imagem, esses estados emocionais. E eu te pergunto, como é que estão as tuas emoções? Moções é o que move a vida, por isso a palavra diz mover, aquilo que move a nossa vida. Ou as emoções nos abrem, nos movem para o encontro do outro, para um novo dia, para se comunicar, para trabalhar, para sorrir, para amar. Eu falo, a gente se abre para a vida, ou as emoções vão fechando, vão sufocando. É o medo, a raiva, a tristeza, a insegurança, a timidez, a vergonha, os sentimentos que vêm da nossa história, e as emoções foram construídas ao longo da história, e essas emoções ou nos fecham, e muitos vivemos umas emoções fechadas, ou elas nos abrem. E essas emoções, entendendo, são programas da nossa mente que estão no físico todo. As emoções não estão só no sentimento. As emoções andam em todas as células do nosso corpo. As emoções andam na pele, as emoções andam nos músculos, as emoções andam no físico. Então, já vem uma dica do autocuidado, só uma dica básica. Se você tem emoções muito travadas, de muita raiva, de muito medo, de muita insegurança, naturalmente o teu físico vai travando. Por isso são tantas tensões. Muita tensão nas costas, às vezes muita dor de cabeça, muita dor no coração. Os exames cardiovasculares, de muitas pessoas que fazem, os médicos falam que 90 e poucos % é meramente estados emocionais interferindo, e não é problema cardíaco, porque você está tenso demais, a vida não flui. Quantas pessoas são ofegantes? Parece que falta de ar. Na verdade, o problema não está na respiração, o problema está nas emoções. Então, já estou dando algumas dicas dessa casa emocional. Então, o segundo pilar do autocuidado, cuida do físico, cuida das suas emoções. O terceiro pilar, que é muito, muito, muito importante, é a nossa estrutura mental, o jeito de nós pensarmos, a forma que nós pensamos. E o pensamento, ele tem duas vias básicas. Ou a gente fica pensando coisas do passado, e facilmente a forma que nós pensamos sobre o passado, aquilo que já aconteceu, interfere diretamente nas nossas emoções, interfere diretamente no nosso corpo. E facilmente, se a gente ficar pensando demais no passado, um ponto-chave no ressentimento, sentimento de culpa, a gente revive, vai remoendo estados internos, coisas que eu devia ter feito, eu não fiz, ou coisas que eu fiz e não devia ter feito. Então, isso é um pensamento muito negativo que muitas pessoas carregam. Então, é importante olhar para esse passado, fazer uma nova leitura intelectual sobre isso. Por isso, para quem é da psicologia, tem comportamental cognitiva. Tem um novo entendimento sobre o meu passado, pai, mãe, infância, isso nós vamos conversar muito. Ou o pensamento está muito no futuro, ou você pensa, então, passado é ressentimento ou a gratidão. Ou você começa a agradecer a tua história, ou você está no ressentimento. Ou futuro muito negativo, basicamente é a ansiedade. Pessoas muito ansiosas, elas têm uma tela mental muito negativa sobre o futuro, elas não acreditam em si, elas não têm autoconfiança, elas não têm um amor próprio, elas são muito inseguras a partir do passado, isso gera uma confusão mental. E nós precisamos desenvolver clareza do pensar, clareza dos sonhos.
Isso nós vamos trazer ótimas ferramentas a partir disso. Então, lembrando, primeiro pilar, cuidado físico. Segundo lugar, pilar, cuidar das emoções. O terceiro pilar, cuidar da nossa forma de pensar, a organização mental. E quanta confusão, quanta confusão. Por isso, pessoas vão dormir, mas não conseguem dormir, que a mente está profundamente agitada. O quarto pilar, que eu preciso ir mais rápido, não importa, quero já dar todas as informações aqui. O quarto pilar-chave é a nossa espiritualidade. O que é essa espiritualidade? Independente da tua religião, das tuas crenças religiosas, todos nós temos a nossa espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que vai além daquilo que é palpável aqui, aquilo que você acredita profundamente. Ou você acredita profundamente em coisas positivas, que existe uma força superior, uma força maior, um Deus, uma proteção, um devir, aquilo que você ainda merece ou ainda quer atingir na tua vida, essa clareza, e você acredita profundamente, é a tua fé que move, ou você tem estados de crenças profundas negativas, e são pessoas que acreditam profundamente que a vida não vale a pena, que eu não dou conta, que eu não sirvo, que existe um vazio. Por isso, o grande pensador Heidegger, que eu gosto muito, é um dos autores que eu leio muito, ele já dizia que o maior vazio da humanidade seria, nessa época que nós estamos vivendo, esse vazio existencial, as pessoas sem sentido da vida. E nós somos no mês de setembro, o mês de setembro é dedicado à preservação da vida. E nós estamos fazendo muitas palestras justamente falando sobre como preservar a vida. Por que vivemos tão pequenos se somos tão grandes? Uma palestra maravilhosa, se você tiver a oportunidade de acompanhar em alguma das cidades que a gente está oferecendo essa palestra nesse mês. Então, mês de setembro, justamente, muitas pessoas estão desistindo de viver, não acreditam na beleza da vida. Por quê? Basicamente, esse vazio existencial, não enxerga uma saída de quanta dor, quanto sofrimento. Então, nós precisamos olhar para isso. Didaticamente, estou repetindo. Primeiro pilar, o físico. Segundo pilar, as emoções. O terceiro pilar, os nossos pensamentos. O quarto pilar, a nossa espiritualidade. Desenvolva uma espiritualidade maravilhosa para você viver da melhor forma possível. Antes de falar dos outros pilares, só me dá um ok se tá ficando claro os pilares, e todos eles estão vinculados internamente. Se a vida para a vida ficar bem, você tem que cuidar desses pilares. Enquanto tomo uma água, só me dá um joia se faz sentido esses pilares, e a grande pergunta é como cultivá-los. Que maravilha, que bom que vocês estão reagindo. Rita, que alegria ver você ali também. Muitas pessoas entrando, acompanhando, deixando claro para você que está me acompanhando, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 11 horas, nós vamos estar ao vivo conversando sobre esses pilares, aprofundando. E hoje estou só apresentando os 7 pilares. Eu falei de 4 e vou falar dos outros. Quais são os outros? O próximo pilar, o quinto pilar, é relacionamento. Nós precisamos, eu chamo esses cordões afetivos. Como é que eu me relaciono comigo mesmo, a relação comigo mesmo, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com as pessoas mais próximas, a minha relação com meu pai, a minha relação com minha mãe, com meus irmãos, como é que a minha relação com o ambiente de trabalho, com a esposa, com ambientes de trabalho, as relações profissionais. Quanto conflito que as pessoas ainda vivem se relacionando com pessoas. Nós somos muito diferentes, o jeito de pensar, o jeito de sentir, nós somos diferentes no físico, nós somos diferentes na forma de nos comunicar, e essa diferença nós ainda não aprendemos a lidar. Nós queremos muito dominar o outro. Eu quero mudar o outro, quero que o outro pense do jeito que eu penso. Eu quero que o outro seja da forma que eu sou. Eu quero que o outro faça do jeito que eu quero fazer. E isso são limitações muito grandes. E isso afeta diretamente os relacionamentos.
como nós sofremos ainda lidando com outro ser humano. Então, é um pilar-chave, nós precisamos criar, você não precisa estar bem com todo mundo, mas você precisa criar uma harmonia com as pessoas que você convive, para você preservar esse bem-estar. Então, o quinto pilar, cuidar profundamente das relações. O que a gente mais escuta hoje são relacionamentos tóxicos, é um tema que nós vamos aprofundar muito, por isso nos acompanhe, convida mais pessoas a entrar na bio do Instituto Kessler, no Instagram, entra no grupo da comunidade, porque ali nós vamos estar oferecendo mais informações, você vai ter mais acesso nesse grupo do autocuidado, sempre uma alegria muito grande. E dentro desse quinto pilar, nós cuidarmos as nossas relações para elas se potencializarem de uma forma mais afetiva, mais carinhosa. Caso contrário, a gente vai se sufocando e a gente está no caminho da morte. E a pergunta é o sexto pilar. Qual seria o sexto pilar-chave? Eu pensei muito se eu ia colocar ele ou não dentro do processo do autocuidado. Mas eu sempre gosto de pensar, reflito muito, meditei muito sobre isso para definir esses 7 pilares. E sem sombra de dúvidas, depois de muito pensar sobre isso, eu não podia deixar de fora esse sexto pilar, porque a nossa vida ela depende profundamente, não somos independentes, por isso hoje, 7 de setembro, o bom seria se nós fôssemos independentes do sexto pilar, mas como não somos independentes, a não ser raríssimas pessoas, esse pilar, se ele não for bem trabalhado, se não for bem cuidado, se não for muito olhado, ele suga muito, muito nossos estados emocionais, suga profundamente a nosso jeito de pensar, suga profundamente. E a pergunta é, qual é esse sexto pilar? O sexto pilar é a prosperidade, é a saúde financeira da tua vida. Ou você tem uma independência financeira e você vive bem, você tem uma harmonia, uma alegria de viver, ou você tem uma dependência, e a maioria das pessoas vivem intensamente frustrados. Passamos horas e horas trabalhando, mas frustrados, porque não temos o retorno financeiro merecido. Então, isso vai ser um pilar fundamental que nós vamos trabalhar, como ter uma riqueza. E a independência financeira não é só do financeiro, mas essa independência dessa prosperidade, como você ser próspero. Nós temos uma prosperidade da vida, uma riqueza gigantesca em todos os sentidos, que passa pelo financeiro. Por isso a gente trabalha tanto, para ver se a gente tem uma renda melhor, ter uma saúde melhor, poder passear, poder viajar, porque tudo isso passa pelos recursos financeiros. E se você não está bem financeiramente, nós trabalhamos muito sem ter um retorno financeiro. E o lado financeiro impacta diretamente os nossos estados emocionais. É só pensar quando chega final do mês e as contas ainda não foram todas pagas e teu salário já foi tudo. Quanta ansiedade, quanto sofrimento. Ou pensar em segunda-feira, que começa, você tem que pagar tantas contas e o teu salário não é o suficiente. Então, contador, só citando que nós vamos trazer ferramentas maravilhosas, como você ter uma saúde financeira e, dentro disso, a prosperidade. E tudo isso vem o sétimo pilar. Qual seria o sétimo pilar para você ter uma saúde emocional, uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde espiritual, uma saúde relacional, uma saúde da prosperidade? E o sétimo pilar, e fechando hoje essa conversa sobre os pilares, é justamente o ecossistema. O que é o ecossistema? É um termo ainda pouco falado, mas esse é aonde você habita, é o teu sistema. O ecossistema família, viram eco, é o espaço onde a tua vida se encontra. Então, ou você vive um ecossistema familiar saudável e de autocuidado, e é uma alegria voltar para casa. E quantas pessoas não querem voltar para casa porque o ecossistema está muito machucado, doentio, ou o ecossistema profissional, nós vivemos em ecossistema
ambiente de trabalho, a tua empresa, teu espaço de trabalho é um ecossistema, o ecossistema é super gostoso, saudável ou doentio, o ecossistema de amigos, os ambientes de amizade são ecossistemas, ou são ecossistemas que potencializam a tua vida, ou você fica doente, e assim sucessivamente, a tua cidade que você mora, o país que você mora, o planeta que nós moramos, ou você vibra, gosta profundamente desse ecossistema, ou você debate. Como nós falamos muito mal ainda, quando a gente escuta as pessoas da cidade que elas moram. Parece que a gente fica detonando o tempo todo. Como nós ainda falamos muito mal do país que nós moramos. Como nós descuidamos do ecossistema planetário que nós vivemos. E assim podia falar longamente sobre isso. Então, resumindo, hoje, no dia da independência do Brasil, vou usar esse grande feriado hoje, e eu escolhi não falar sobre isso muito, porque são muitas visões diferentes, mas a frase-chave dessa independência ou morte, ou nós criamos uma independência desse bem-estar, dessa saúde interna, desse autocuidado, e você vira o líder da tua vida, você te organiza da melhor forma possível, ou então nós somos dependentes, e se nós somos dependentes, nós estamos no caminho da morte. Sempre quando você depende do outro, depende de outro para cuidar do teu físico, depende do outro para cuidar das suas emoções, depende do outro para o outro mudar, para você ter uma paz mental, depende do outro para você ter uma saúde espiritual, depende do outro para você ter relacionamentos saudáveis, depende do outro para você ter uma saúde financeira. Quando você depende do outro, que teu ecossistema seja saudável. Aí nós somos reféns, nós somos vítimas e estamos no caminho da morte. E a grande proposta do autocuidado é você desenvolver recursos, ferramentas internas, e nós vamos, nas próximas conversas, trazer em cada encontro nós vamos falar sobre um dos temas para nós potencializar, sempre trazendo recursos práticos, informações maravilhosas para nós conversarmos sobre como preservar esses 7 pilares. E reforço, nós aqui do Instituto Kessler acreditamos profundamente, e essa é a nossa missão de vida, trazer o máximo de informações para você preservar a tua vida. Quando a tua vida está preservada, e não é só a vida física, não é só a mental, não é só a espiritual, não é só a relacional, mas o sistema todo tem que estar em harmonia. Se teu sistema está em harmonia, você está bem. Facilmente nós desequilibramos, a gente cuida demais de uma das saúdes e abandonamos a outra. A gente se dedica demais a um ponto e abandonamos o outro. E tudo que nós abandonamos gera doença. Por isso, aprender a cuidar dessa visão sistêmica, do sistema que faz a vida ficar preservada. E é sobre isso que nós vamos estar conversando. Carlos, que bom te ver aí, alegria, bem-vindo, bom feriado para você. Me dão notícias, eu falei bastante, e nós já estamos finalizando, me dão ok, se faz sentido esses 7 pilares, alguma dúvida, para quem está no grupo, quem está no Meet aqui, faça um comentário, Valdete, Fabrício, Severino, que maravilha, joia, as outras pessoas que estão ali, Fabiana, Carlos, Simone, alguma pergunta? Rita, faz todo sentido, que alegria. Então, agora a pergunta, como já passei os 7 pilares, você já pode começar a pensar qual o pilar, e essa a proposta que eu vou deixar hoje para você, qual o pilar, depois a gente passa uma avaliação, você pode fazer uma avaliação desses 7 pilares. A pergunta é qual desses pilares você precisa dar mais atenção, porque às vezes não damos conta de cuidar de todos ao mesmo tempo. Então, a minha sugestão, quem quer fazer tudo não faz nada, então sempre a dica que eu dou, cuida de um, potencializa esse um ponto. Se esse um ponto fluir melhor, você dedica para o outro. Ana, que legal, faz todo sentido, que legal, obrigado pelo retorno, pelo feedback, e nós vamos estar conversando justamente sobre isso, trazer ferramentas maravilhosas.
e eu sempre vou estar aberto para você fazer as suas perguntas. Se você ainda não entrou na comunidade do autocuidado, entra no Instituto Kessler no Instagram, e a partir do Instituto Kessler você entra na comunidade do autocuidado, onde nós vamos estar interagindo, conversando com vocês da melhor forma possível. Que legal, Ana, preciso organizar todos os meus pilares. Maravilha, você está no lugar certo, vou estar aqui te oferecendo, trazendo o máximo de ferramentas de uma forma didática. Nós vamos olhar para cada pilar. Para quem quer saber um pouco mais, a Academia do Autocuidado é justamente a proposta de trazer, desenvolver esses pilares. Uma coisa é entender, e vou dar todas as dicas para você desenvolver. A Academia do Autocuidado, que é aqui do Instituto Kessler, é justamente você, junto com a gente, criar músculos. É maravilhoso. Em breve você vai ficar sabendo mais, precisar saber mais sobre isso. Severino, legal, preciso organizar mais o sexto pilar. Maravilha, o financeiro. Desenvolver. Sem saúde financeira, a vida toda vai atrofiando. Então, faça suas perguntas, faça seus comentários. Eu só para estar em sintonia com o Severino, que é meu primo, é o chimarrão aqui, ó, Severino. Vamos tomar um mate, né? Maravilha, que legal. Para quem é do Sul, a gente gosta do chimarrão. Eu ia até dar o nome desse grupo, Mateando nos 7 pilares, mas nós escolhemos colocar desenvolver um novo olhar. Então, nós já falamos na segunda sobre isso. Nesses 7 pilares, todos nós já vivemos, mas nós precisamos desenvolver um novo olhar. O que é o novo olhar? Se algo não está bem, você tem que mudar, não o mundo externo, muda teu mundo interno. E vou trazer muita informação sobre isso. Maravilha, faça contato. Se você ainda não nos segue no YouTube, se você ainda não nos segue no Instagram, nos acompanhe, que aqui é um lugar para muitas informações. Se você quer ter uma saúde maravilhosa, nos acompanhe aqui no Instituto Kessler. A Valdete, concordo, a cuidar de cada pilar com dedicação. Sim, eu sempre gosto, Valdete, de falar da forma... Não basta saber que fazer academia é importante para criar músculos. Eu posso até estudar tudo sobre como criar músculos, mas se eu não for lá e praticar, os músculos vão atrofiando. Assim são os 7 pilares do autocuidado. Não basta só saber. Todos nós sabemos que precisamos ter uma alimentação saudável. O desafio é praticar essa alimentação saudável. E assim sucessivamente. Nós vamos desenvolver. Por isso, eu vou trazer essas informações e, ao mesmo tempo, nós vamos estar conversando e te convidando para você participar da Academia do Autocuidado. Vai ser uma alegria muito grande. Já tem muita gente fazendo. Se você quer saber mais, nos comunique, faça a sua pergunta. É uma alegria estar junto com vocês. Maravilha. Bom feriado para vocês. Alguma pergunta? Me dão um joia, vários já estão aplaudindo. Elias, que bom estar com você. Ana, maravilha. Vanderleia, que bom. Bom feriado, curto. Fabrício, Valdete, Severino, Carlos, Lore, vi que ela entrou ali, gratidão. Rita, que maravilha. Que bom estar com vocês. Gratidão. Helena Maria, que maravilha estar com você. Lembrando, toda segunda-feira e toda quinta-feira, às 11 horas, eu vou estar aqui com você. Às vezes, a Michele vai estar presente também. A Michele é minha esposa, a gente trabalha junto aqui. Nós vamos estar interagindo, trazendo muitas informações maravilhosas. Sucesso, muita luz, bom feriado. Curte, para quem já desfilou, parabéns. Se não desfila da melhor forma possível, para você ter uma ótima saúde, uma saúde do autocuidado, uma saúde emocional, espiritual e física da melhor forma possível. Sucesso, muita luz, gratidão, essas pessoas maravilhosas que vocês são. Muita luz, muita paz a todos. Um bom feriado.